Jobim e o alerta ao STF. Vocês toleraram os abusos de Moro. Nelson Jobim, embora andasse calado nos últimos tempos, ainda é uma voz que repercute no Supremo Tribunal Federal. E resolveu falar ao UOL, e mandou um recado direto. O STF precisa corrigir a postura que deu a Sérgio Moro os espaços para cometer abusos. Reproduzo a sua avaliação sobre a situação da Lava Jato com as denúncias feitas pelo Intercept, mas recomendo, a quem tenha tempo, que a leia na íntegra aqui, pela sua opinião, e opinião de ex-ministro da Defesa, de que a Comissão da Verdade foi a origem da animosidade entre a alta oficialidade das Forças Armadas e o governo petista, que os moveria a apoiar a deposição de Dilma Rousseff. Nada honroso, mas muito verdadeiro, acho eu. UOL, onde o ex-presidente Lula errou para ser alvo de tantos processos e ser condenado. Nelson Jobim, os processos dele são controversos em termos de prova. Eu, particularmente, não creio que ele tenha participado efetivamente dessas coisas, casos de corrupção. Houve uma onda em relação ao problema do PT. E mudou o quadro. Hoje caminhamos para uma posição de centro-direita, de direita. Eles, o PT, tinham que ter reconhecido os problemas que foram criados. Não reconheceram e acabaram entrando numa fase difícil. Agora tem esses processos todos e essa decisão que tem que ser tomada pelo Supremo Tribunal no segundo semestre, quer em relação ao habeas corpus em que a defesa pede a anulação do julgamento no caso do apartamento de Guarujá, alegando que Sérgio Moro atuou com parcialidade, quer em relação ao problema da prisão em segunda instância ou prisão em trânsito em julgado. É possível que ele e o ex-presidente Lula venha a ser beneficiado com isso. Além do mais, ele já tem aquela redução da pena. O fato é que se introduziu na política, no final do governo Dilma, uma variável nova que foi o ódio. A capacidade de diálogo, de entendimento, de construção de soluções acabou sendo inviabilizada por essa situação de ódio e rancor. Você não constrói o futuro retaliando o passado. O resultado final foi a eleição do presidente Bolsonaro dentro desse vendaval contra a atividade política, a criminalização da política que veio do discurso básico da Lava Jato. O senhor entende que Sérgio Moro foi imparcial ao julgar o ex-presidente Lula? É difícil afirmar. Examinando isto que aparece nessas notícias do Intercept, que ao que tudo indica são corretas e verdadeiras, ele teve uma conduta não adequada para um juiz de direito. Em hipótese alguma, poderia um juiz de direito ter contatos com o Ministério Público ou mesmo com a defesa para orientar procedimentos. Isso não é nada bom. Seja qual for a solução que se dê para o processo judicial, fica a pecha do envolvimento do juiz no sentido de orientar e comandar a acusação. O que vem a ratificar aquilo que havia anteriormente, ou seja, a suspeita de que havia uma grande interação entre o juiz de direito comandando o processo e o Ministério Público, coisa que os advogados de defesa afirmavam há muito tempo. O habeas corpus que a defesa levou ao STF alegando a parcialidade de Moro vem de antes da revelação dos diálogos do ex-juiz. Como você prova a parcialidade? Se fica demonstrado claramente de que na base de tudo isso tiveram contatos e relações do juiz julgador com o agente acusador, discutindo estratégias de condução do processo, evidentemente que é parcialidade. Essas mensagens reveladas podem ser usadas contra Sérgio Moro e os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Essas notícias do Intercept levam a uma mudança de conduta. Vai levar a um posicionamento das autoridades públicas, principalmente desse pessoal ligado à Lava Jato no sentido de ter uma contenção de conduta, porque havia uma retroalimentação da conduta produzida pela atividade investigadora através do aplauso popular decorrente da notícia que se via na mídia. Acho difícil que elas tenham efeitos para trás no sentido de anular processo, mas isto mostra claramente a inconveniência de você criar grupos específicos para operar determinadas áreas, porque esses grupos querem se manter sempre. Acaba criando uma necessidade da sobrevivência ou a reprodução da força-tarefa. O senhor acha que o STF cometeu algum erro em relação à Lava Jato? No início, foi leniente. Ou seja, tolerou os exageros, os abusos que foram cometidos e agora estão ficando muito claros com essa história do Intercept.
Houve casos de erros crassos, que depois acabaram se resolvendo. Agora o tribunal está começando a ter uma posição, digamos, mais garantista. Todo mundo acha que as correntes garantistas são conservadoras. Todo mundo é contrário ao garantismo desde que a decisão lhe convenha. O dia em que estoura o raio nos pés, ele vai adorar um garantista. E a posição do tribunal é ser garantista, garantir os direitos que estão na Constituição. Lembro, por exemplo, daqueles casos que eram aplaudidos e que eram, digamos, coisa de mídia, das conduções coercitivas. É uma invenção. O sujeito queria ouvir a parte, então mandava conduzir para ser ouvido. E o sujeito não tinha sido intimado nem se negado a ir. Mas aquilo criava um ambiente de pressão psicológica contra o depoente. Porque as conduções coercitivas se davam às 6, estava toda a mídia lá, assistindo aquilo e criando aquele ambiente. O fato também de um Ministério Público ter aquelas exposições com PowerPoint das acusações, como se aquilo já estivesse definido, criou um ambiente muito ruim, que agora aos poucos vai se compondo.